A graça e a paz do Senhor Jesus, meus irmãos amados. Bom dia. Olha nós aqui outra vez. E como eu sempre digo, um enorme privilégio estarmos juntos. Porque além do privilégio de servi-los com a exposição, é um enorme prazer estudar e aprender com as Escrituras através do Espírito Santo para ministrar a cada um de vocês. Eu sou o professor Fábio Machado e estarei expondo a carta de Paulo aos Efésios. E hoje estaremos meditando nos capítulos de 1 a 3. A epístola ou carta aos Efésios é considerada um dos tesouros mais valiosos do cristianismo primitivo. É o que Paulo diz do Evangelho, uma revelação do mistério escondido em eras passadas. Ela é conhecida como a rainha das epístolas ou cartas, e com razão. Muitos sustentam que ela alcança a mais alta expressão do pensamento do Novo Testamento. Mais do que qualquer outro livro da Bíblia, Efésios mostra o grande propósito e plano de Deus para a sua igreja. Ela fornece uma perspectiva única, a visão de Deus e do crente dos lugares celestiais. Efésios é sem dúvida uma carta que tem um lugar próprio na correspondência paulina. Mas apesar disto, há problemas muito reais vinculados a Efésios, que são problemas que todos podem ver facilmente. Também é verdade que quando esses problemas são resolvidos, Efésios se engrandece como nunca e até brilha com luz mais radiante, revestindo-se de uma importância ainda maior. Antes de se tratar qualquer tema discutível, examinaremos primeiro o que é certo. Em primeiro lugar, Efésios foi escrita estando Paulo preso entre 60 a 62 depois de Cristo. Ele chama a si mesmo de prisioneiro de Cristo Jesus, como veremos no capítulo 3, verso 1. Ou no capítulo 4, verso 1, ele se identifica como detento no Senhor, ou prisioneiro do Senhor. Em sua famosa frase, ele se considera um embaixador em cadeias, como vamos ver também no capítulo 6, verso 20. Paulo estava preso e muito perto de seu fim quando escreveu Efésios. Em segundo lugar, Efésios tem claramente uma relação muito estreita e íntima com Colossenses. Parece que Tíquico foi o portador de ambas as cartas, pois em Colossenses Paulo diz que aquele lhes informará sobre sua situação, como vemos lá no capítulo 4 de Colossenses, verso 7. Em Efésios, Paulo diz que Tíquico lhes dará notícias sobre seus assuntos e sobre como ele está. Tíquico está relacionado intimamente com essas duas cartas, mas além disso, há semelhança no conteúdo das mesmas. É tanta a semelhança que se contam mais de 55 versículos idênticos. O problema surge quando se começa a perguntar a quem foi escrita a carta. No mundo antigo, o homem comum não dispunha de um sistema postal. O governo possuía seu correio, mas só destinado à correspondência oficial e imperial, não ao uso privado nem de cartas deste tipo. Naquela época, as cartas eram entregues em mãos. Alguém se encarregava de levá-las pessoalmente, motivo pelo qual não havia necessidade de escrever qual seria o destinatário. Por isso, os títulos das cartas do Novo Testamento não são absolutamente parte das cartas originais. Os títulos foram inseridos depois que as cartas foram organizadas e publicadas, com o fim de que fossem lidas para toda a igreja. Agora, quando estudamos mais de perto e examinamos a carta aos Efésios, concluímos que é muito improvável que ela de fato fosse dirigida à igreja em Éfeso. E há razões internas que levam a esta conclusão.
A primeira razão é que em nenhum dos grandes manuscritos primitivos do Novo Testamento grego contém as palavras em Éfeso, no capítulo 1, verso 1. Todos esses manuscritos dizem Paulo aos santos e fiéis em Cristo Jesus. A segunda razão é que é inegável que Efésios é a carta mais impessoal que Paulo escreveu. Do começo até o fim não há nenhuma saudação pessoal. Isso nos surpreende se lembrarmos que Paulo permaneceu em Éfeso mais tempo do que em qualquer outra cidade. Esteve ali não menos de 3 anos. Além disso, em Atos capítulo 20, versos de 17 a 35, podemos ler a despedida de Paulo dos anciãos de Éfeso em sua última viagem, antes de partir de Mileto. Em todo o Novo Testamento, não há uma passagem de maior intimidade e afeto. E frente a tudo isso, é muito difícil crer que Paulo enviasse a Éfeso uma carta completamente impessoal e desprovida de qualquer nota íntima. A terceira razão é que a carta indica que Paulo e os destinatários não se conheciam pessoalmente. Só se conheciam por rumores e referências à margem de todo o contato real. No verso 15 do capítulo 1, Paulo escreve: tendo ouvido da fé que há entre vós. Ele conhecia a fidelidade das pessoas às quais se dirigia por informação e não por experiência. No capítulo 3, verso 2, ele escreve: se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada para vós outros. Então, o conhecimento que a igreja tinha de Paulo, neste caso, como apóstolo dos gentios, provinha de informações, não de sua interação e contatos pessoais junto a eles. Assim, pois, a carta em si tem sinais que não combinam com as íntimas relações de afeto pessoal que Paulo tinha com os irmãos da igreja em Éfeso. Por isso, alguns defendem que a carta foi escrita para a igreja de Laodiceia. Outros ainda creem que esta carta ou epístola teria sido uma carta circular, endereçada a um grupo de diferentes igrejas, entre as quais Éfeso. Este é o ponto de vista mais amplamente defendido hoje pelos estudiosos. No capítulo 1, versos 1 e 2, Paulo começa sua carta se apresentando. Ele era um apóstolo de Cristo, era a possessão de Jesus Cristo e devia conduzir a sua vida de acordo com o que Cristo exigia, pois ele havia sido comissionado e enviado com uma missão de servir a Jesus Cristo no mundo. Paulo também diz que ele era apóstolo por vontade de Deus. Paulo vivia no final de seus dias a admiração de que Deus tivesse eleito um homem como ele para essa tarefa. Sentia-se maravilhado porque Deus o tinha considerado digno de desempenhá-la. Assim, pois, Paulo continua dirigindo sua carta aos santos e fiéis a Jesus Cristo, aqueles que Deus separou do pecado para Ele mesmo e os tornou santos pela fé em Jesus Cristo. A esses, Paulo desejou que eles tivessem graça e a paz. Graça e paz juntas, citadas repetidas vezes em todo o Novo Testamento, sempre nesta ordem, nos ensinam que não podemos conhecer a paz de Deus antes que primeiro experimentemos a graça de Deus. Nos versos 3 a 4 do capítulo 1, nesta passagem, Paulo pensa nos cristãos como o povo escolhido de Deus, e sua mente se encaminha em 3 direções. Pensa no ato da eleição de Deus. Ele jamais creu ter escolhido o serviço e a obra de Deus. Sempre creu que Deus o tinha escolhido. Paulo também pensa na generosidade da eleição divina.
Deus nos escolheu para nos abençoar com bênçãos que só se encontram nos céus. Aliás, todas elas. Ele nos escolhe para dar coisas que só Ele poderia nos dar. E terceiro, Paulo pensa no propósito da eleição divina. Deus nos escolhe para que sejamos santos e sem mancha. É um desafio para que o homem se dedique em aperfeiçoar sua vida, seu ser, não somente suas ações, de modo que possa oferecê-la a Deus. Dos versos 5 a 14 do capítulo 1, Paulo nos fala do plano de Deus. Deus nos adotou em sua família como filhos antes da fundação do mundo. De acordo com a antiga lei romana, que ainda estava em vigência no tempo de Paulo, o pai tinha direito de vida e de morte sobre seus filhos. Então, Deus, por meio de Jesus, nos adotou e nos colocou sob seu poder e autoridade. Em outras palavras, sob sua responsabilidade. Esta adoção apaga e elimina o passado, de tal forma que somos feitos novos, nascemos de novo. Passamos da família do mundo e do mal à família de Deus. Deus é tão rico em graça que comprou nossa liberdade com o sangue de seu Filho e perdoou nossos pecados. E generosamente derramou sua graça sobre nós, e junto com ela toda a sabedoria e entendimento. Ele nos revelou sua vontade secreta a respeito de Cristo, ou seja, o cumprimento de seu bom propósito, e seu plano é este. No devido tempo, ele reunirá sob a autoridade de Cristo tudo o que existe nos céus e na terra. Além disso, em Cristo, nós nos tornamos herdeiros de Deus, pois Ele nos predestinou para isso, conforme seu plano, e faz que tudo aconteça de acordo com a sua soberana vontade. O propósito de Deus era que os judeus, os primeiros a confiar em Cristo e esperar por Ele, louvassem e glorificassem a Deus. Mas os gentios também ouviram a verdade, as boas novas da salvação, e quando creram em Cristo, foram selados pelo Espírito Santo que havia sido prometido. No mundo antigo, quando se despachava algo, deveria ter sido selado. O selo indicava a procedência e a quem pertencia. A possessão do Espírito Santo é o selo e o sinal de que o homem pertence a Deus. Paulo diz que a experiência do Espírito Santo que temos neste mundo é uma antecipação, uma pequena porção das alegrias e bênçãos do céu. E, ao mesmo tempo, é a garantia de que um dia entraremos na plenitude do conhecimento, do poder e da alegria celestiais. Dos versos 15 a 23 do capítulo 1, desde que Paulo soube da fé dos irmãos no Senhor Jesus e seu amor pelo povo santo em toda parte, quando ele orava, dava graças a Deus por eles, pedindo a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo que lhes desse sabedoria espiritual e entendimento para que crescessem no conhecimento dele, tendo seus corações iluminados, com o objetivo de que compreendessem a esperança para aqueles que foram chamados, e a rica e gloriosa herança que ele deu ao seu povo santo. Paulo também orava para que entendessem a grandeza insuperável do poder de Deus para aqueles que nele creem, que é o mesmo poder grandioso que ressuscitou a Jesus Cristo dos mortos e o fez sentar no lugar de honra à direita de Deus nos domínios celestiais. Jesus Cristo agora está muito acima de todos ou qualquer outro nome, não apenas no presente, mas também no futuro.
Pois Deus submeteu todas as coisas à autoridade de Cristo e o fez cabeça de tudo, para o bem da igreja, que é o seu corpo, sendo ela preenchida e completada por Cristo, que enche consigo mesmo todas as coisas em todos os lugares. No capítulo 2, os versos 1 a 3, nesses versos, Paulo nos mostra quão terrível era a vida sem Cristo, tanto para os gentios como para os judeus. Acima de tudo, Paulo diz que eles viviam em meio a pecados e transgressões. Paulo fala de estarem mortos no pecado. Ele não se refere à vida futura, mas sim à vida presente neste mundo. Ele fala que se Deus nos tratasse como merecíamos, para o melhor de nós não haveria outra coisa senão condenação e castigo. Nos versos 4 a 10 do capítulo 2, Paulo vai dizer que agora Deus, em seu amor e misericórdia, nos deu vida em Jesus Cristo. Mas o que é exatamente que Paulo quer dizer? Ele fala dos efeitos que o amor de Deus realiza em nós. Esse amor nos dá vida, restaura e recria nossa vontade para o bem. Paulo enfatiza que somos salvos pela graça. Nada podemos fazer por nossa própria salvação, que nós não merecemos, nem jamais poderemos merecer. Trata-se de um dom de Deus, e tudo o que podemos fazer é aceitá-lo com fé, como dom gratuito de Deus. Precisamos compreender que as obras nada têm a ver com o merecimento da salvação. Paulo continua dizendo que somos criação de Deus, realizada em Cristo para boas obras, que Deus planejou de antemão, ou seja, antes da fundação do mundo, quando nos predestinou, conforme lemos lá no capítulo 1, verso 4. E Deus preparou estas boas obras para que nós as praticássemos hoje. Nos versos 11 e 12 do capítulo 2, aqui Paulo fala da condição dos gentios antes da vinda de Cristo. Paulo era o apóstolo dos gentios, e aqui ele descreve o contraste entre a vida do gentio e a do judeu. Antes da vinda de Cristo, os gentios eram objeto de desprezo aos olhos dos judeus. Os gentios não tinham a esperança de um Messias, estavam sem Cristo. Mais ainda, os gentios estavam afastados da cidadania de Israel, distantes das promessas da aliança, estavam sem esperança e sem Deus no mundo. Paulo diz então que aqueles que estavam longe foram aproximados, dizendo que a parede intermediária de separação fora derrubada, fazendo uma alusão à parede que separava o pátio dos gentios e o pátio dos judeus no templo. Uma inscrição nessa parede advertia os gentios da pena de morte caso entrassem no pátio dos judeus. Paulo continua afirmando que em Cristo essas barreiras foram derrubadas. Ele diz que Jesus é a nossa paz. Essa paz foi conquistada pelo preço de seu sangue. Paulo diz que Jesus aboliu a lei dos mandamentos expressos em ordenanças e acabou com o legalismo como princípio da religião. E o que ele colocou em lugar da lei? Em seu lugar, ele colocou o amor a Deus e aos homens. Jesus removeu as barreiras colocadas entre os homens porque aboliu toda a religião fundada em regras e prescrições e trouxe para os homens uma religião cujo fundamento é o amor. Então, de ambos os povos, os judeus e os gentios, Jesus fez um novo homem, reconciliando a ambos com Deus em um só corpo. Qual corpo? Sua igreja, por meio de sua morte na cruz, eliminando assim a inimizade que havia entre eles. Por isso, tanto o judeu como o gentio têm acesso a Deus, pelo que Cristo realizou na cruz pelo mesmo Espírito. Dos versos 19 a 22 do capítulo 2, Paulo diz aos gentios:
Vocês são verdadeiros cidadãos do povo de Deus, são membros plenos da família de Deus e, como tal, cada cristão é como uma pedra posta no edifício da igreja, cuja pedra angular é Cristo, sem a qual esse edifício desaba. E em Cristo ela permanece firme e crescendo como um santuário dedicado ao Senhor, através do qual cada cristão é edificado como parte dessa habitação, onde Deus vive por meio do seu Espírito. No capítulo 3, os versos 1 a 7, quando Paulo escrevia sua carta, estava na prisão romana. E é verdade que, estando nessa prisão, Paulo desfrutava de certos privilégios. Podia habitar na casa que alugava e recebia a visita de seus amigos. Apesar de tudo, ele era prisioneiro noite e dia. Estava encadeado a um soldado romano que o custodiava e cujo dever era o de não permitir que Paulo escapasse. Nessa circunstância, Paulo chama a si mesmo de o prisioneiro de Cristo. Quando Paulo refletia no segredo ou mistério de Deus que havia sido revelado a ele, de que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus através do Evangelho, considerava-se como destinatário de uma nova revelação, como porta-voz da graça de Deus, possuidor da dignidade do serviço. Ele afirma que foi constituído ministro, servo, pelo livre dom da graça de Deus. Para Paulo, sua maior glória foi a tarefa confiada a ele por Deus. Nos versos 8 a 13 do capítulo 3, Paulo considerava-se duplamente privilegiado. Tinha-lhe sido dado o privilégio de descobrir o segredo de que a vontade divina era que todos os homens deveriam ser reunidos em sua graça e amor. E também o privilégio de pregar e ensinar este segredo à igreja e de ser o instrumento pelo qual a graça de Deus chegaria aos gentios. Apesar disso, Paulo não se orgulhava com a consciência deste privilégio. Ao contrário, estava admirado de ser digno desse grande privilégio. Ele que perante seus próprios olhos era o menor dos filhos de Deus. Paulo nos lembra que a reunião de todos os homens de todas as nações é parte do propósito e desígnio eternos de Deus. O plano de Deus era mostrar a todos os governantes e autoridades nos domínios celestiais, por meio ou através de sua igreja, as muitas formas da sabedoria divina na redenção da humanidade. Pois esse era seu propósito eterno, realizado através de Cristo Jesus, nosso Senhor. Por isso, através da fé em Jesus Cristo, agora podemos com ousadia e confiança termos acesso à presença de Deus. Paulo termina com uma oração para que seus amigos não se desanimem por seu encarceramento. Lembra a eles que as aflições que suporta são pela honra e o bem deles mesmos. Nos versos 14 a 17 do capítulo 3, aqui Paulo retoma a frase que tinha começado no primeiro versículo do capítulo 3, que diz: "Por causa disso me ponho de joelhos." E ele diz: "diante do Pai." Mas por causa de que ele se colocava de joelhos? Por causa de seu ministério entre os gentios. Ele mais que se ajoelha, Paulo se prostra perante Deus. Sua oração pela igreja é tão intensa que ele se prostra diante de Deus num profundo clamor. Paulo pede em sua oração que os seus sejam fortalecidos no homem interior. O fortalecimento do homem interior ocorre quando Cristo faz dele sua residência permanente através da fé, quando está fundamentado e alicerçado no amor de Cristo. Dos versos 18 a 21 do capítulo 3, Paulo ora para que os cristãos possam compreender a imensidão,
o incomensurável amor de Cristo, ou seja, que o amor de Jesus Cristo por eles é tão grande que jamais poderia ser medido. Além disso, que para que eles pudessem experimentar esse amor, que ainda que fosse grande demais para ser inteiramente compreendido, eles poderiam ser preenchidos com toda a plenitude de vida e poder que vem de Deus. Sendo assim, Paulo termina a sua oração com uma exaltação na forma de cântico de louvor, que Deus pode fazer por nós mais do que pedimos e pensamos, conforme ou na medida do seu poder que age ou opera em nós. E a Ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém. É assim, amados, concluímos a exposição de hoje. Queridos, não sei vocês, mas pessoalmente meu coração vibra de alegria diante desses 3 primeiros capítulos da carta aos Efésios. É muita graça, misericórdia e amor que Deus tem por cada um de nós. E conhecedores dessa imensa riqueza, como temos nos comportado? Temos sido verdadeiramente gratos a Deus? Que o Eterno os abençoe e até amanhã, se Deus quiser.